da Rocha foi uma das primeiras moradoras daquela localidade e que ali fizeram história. Portanto, acha digno que seja a pessoa prestigiada com essa homenagem. Antes de tudo, o importante é que o posto funcione. A vereadora Maria Selma justificou a emenda ao plano dizendo que o artigo que a mesma alterou estava dando uma duplicidade de entendimento e que a mudança foi um pedido da classe. O vereador Walter Lins concordou com a vereadora Selma e que a mesma foi feliz na sua alteração ao plano. Em seguida, disse que o exagero de gastos continua os mesmos, com os transportes, e orientou as pessoas do município que fosse pedir o que precisassem. Os carros que a prefeitura mantém alugados são pagos com dinheiro do povo. Em a parte, o vereador Marivaldo fez comentário a respeito das contas aprovadas com ressalvas do ano de 2010, onde na oportunidade presenciou a filha do prefeito dizer que já pagava um piso de R$ 1.600 aos professores do município. Numa tentativa de justificar e na prestação de contas do município. E continuou falando do descaso em que vive a educação do município, citando como exemplo precariedade e falta de qualidade da merenda escolar, servidas aos alunos da rede municipal. Vereador Josualdo, bem-vindo. Fez comentários em relação à prestação de contas aprovada no tribunal. Disse ao vereador Walter Lins que o mesmo estava faltando com ética e que o mesmo pudesse dosar as palavras. Relatou ainda a surpresa com a prestação de contas da Câmara, que foram julgadas irregulares. Em a parte, o vereador Walter Lins diz que não vê falta de ética em pedir ao povo que vá atrás dos seus direitos. O vereador Mastranjo pediu ao prefeito que pague aos funcionários de acordo com o que manda a nova lei. Em relação aos balancetes, ele acha que os moradores do município estão sendo assaltados e que o prefeito não honra seu compromisso com o povo, muito menos com seus secretários. Em a parte, o vereador Marivaldo falou dos atrasos das leis que são enviadas à Câmara e que no futuro o município poderá ter problemas com o Tribunal de Contas. Finalizando, o vereador Mastranjo diz que não vota nas contas do prefeito porque o mesmo nada fez na cidade até então. A presidente Iraídes justificou o porquê da irregularidade na prestação de contas da Câmara. Em relação ao ano de 2010, o vereador Pedro Martins encerrou suas palavras dizendo que nada deve ser votado às pressas e disse que não sabia da fala do Executivo em relação à sessão extraordinária e que os mesmos não têm a obrigação de ir às referidas sem receber. Não havendo mais esse assunto a tratar, a senhora presidente declarou encerrada e anunciou a próxima sessão para o dia 27 de abril. Sala das sessões da Câmara Municipal de Marcos Parente, 13 de abril de 2012. Portanto, se tiver salvo, ou não, vereador? Boa noite. Colega secretário, eu não ouvi bem a totalidade da votação do plano. Eu só queria se me informasse aí como foi a votação, que eu entendi 6 votos a favor do plano com a emenda na totalidade e 1 voto no plano com a emenda aditiva só. São 6 votos, a presidente não vota caso não esteja empate, né? A presidente não tem direito a voto se não houver empate em qualquer hipótese nenhuma. Como é que vai dar 6? Não, eu gostaria de que retirasse, né? Só se houvesse. Se os demais aqui concordaram, porque ela pediu que fosse registrar. Não, registrar. não, sem a gente pegar. Se registrar, quem vai decidir aqui é o plenário. Eu gostaria que retirasse, né? Que a ata está incorreta, certo? Já que a falta do vereador Francisco, que é a falta do vereador Valério, né? E jamais ela podia se manifestar. Não, eu me manifestar, eu posso dizer se sou a favor ou contra, colocado, né? Na ata. Também quero dizer que essa lei ela já foi sancionada. Certo, eu só quero que fique registrado na ata, qualquer. Certo? Agora, se quiserem banalizar a casa dessa forma, tudo bem. Não, pode ser feita a ressalva. Coloque que foi o meu voto de Minerva, né? Que fui a favor. Pode colocar, viu, secretário? Sem nenhum problema. A lei já foi sancionada
E atendida até, né? Agora aqui, a ressalva vai ser feita. Eu vou ler aqui na próxima sessão para Vossa Excelência. Ofício recebido, Marcos Parente, 25 de abril. Justíssima Senhora Iraídes Pereira Neto, Presidente da Câmara Municipal. Tenho a honra de comunicar a Vossa Senhoria que, em cumprimento à Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí e os provimentos número 016 de 22 de 2007 e 26 de 2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí, determinei correção ordinária anual aos serviços judiciais e administrativos desta comarca. Comunico-lhe ainda que a supramencionada correção terá início no dia 8 de maio de 2012, às 10 horas. Marcos Parente, 25 de abril de 2012. Senhora Presidente, de ordem do senhor prefeito Manuel Emílio de Oliveira, solicita a Vossa Excelência a devolução do projeto de lei 07, que dispõe sobre a lei de orçamentária anual para o exercício financeiro de 2012, para a adoção de posteriores providências. Atenciosamente, Janete Martins da Fonseca Oliveira, secretária municipal de assistência social. Teresina, 13 de abril de 2012. Senhor Presidente, de ordem, encaminhamos para os devidos fins os autos do processo TCE 011-959/08, volume 1 a 6, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Marcos Parente, do exercício financeiro de 2007, bem como os autos do processo relativos ao recurso de reconsideração TCE 043-141/2010. Interposto em face de julgamento proferido por esta Corte na referida prestação de contas. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Raimunda da Silva Borges, auditora fiscal de controle interno da Diretoria Administrativa. Matérias para votação. Os balancetes de prestações de contas da Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2012, do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal da Educação Básica, Fundeb. Então, nesse momento, nós vamos passar para a votação. Em seguida, a gente vai para as matérias de apreciação. Então, vamos começar aqui com o vereador Walter Lins. Boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem em suas casas através da zona da Rádio Alfa FM. Bom, presidente, em relação ao balancete, como eu disse na sessão passada, com os exageros de gastos que aparecem com os advogados de Teresina, com exagero de gasto, com caminhões alugados, que ninguém sabe onde está esse caminhão, que ninguém vê, deve procurar, com exagero de gasto com manutenção de veículos, educação, onde se sabe que esses veículos são mantidos pelos seus próprios donos da manutenção, enfim, com a série de irregularidades já citadas na sessão anterior, então continuo votando contra até que seja sanada esses defeitos insanáveis, não haverão. Em relação às prestações de conta da Prefeitura Municipal, eu quero aqui enfatizar, primeiramente, dar meu cordial boa noite a todos os colegas e ao público que nos ouve pela Rádio Alfa FM e pelos que estão ali presentes. Quero dizer à população que hoje é meu último dia nessa casa pela essa atual legislatura. Realmente a confirmação do que eu tinha pedido de filiação do partido ao qual fui eleito. O procurador eleitoral entrou com o mandato, entrou com a ação e mês passado foi julgado e
essa semana já foi publicado. Então, hoje é a minha sessão, a última sessão que eu estou presente. Por esse ano, né? Quem sabe o próximo ano não estarei voltando. Vou fazer muitos esforços para estar aqui novamente, para mostrar que tenho garra, tenho decisão, determinação, e que poucos homens teve a coragem que eu tive de mudar de partido sabendo que perdia. Eu provei tanto para os políticos que sou independente e que tenho vergonha na cara, que saí de um mandato, pedi sair de um partido para outro sem temer a nenhuma lucratividade financeira. Saí do partido em 2006, o qual hoje eu voltei, passei esse tempo todo na oposição, e continuo indo para a oposição, nunca barganhei nada, certo? Nunca eu tive lá a troco de cargos, enfim, de vantagens. Eu sempre provei que sou independente e que aqueles que me elegeram são igual a mim, independente, e votam em mim pela amizade, pelo meu serviço prestado, são os meus parentes, aqueles que me admiram, aqueles que me abraçam e aqueles que me acolhem. Mas eu provei. Eu sempre vim trabalhar, vinha trabalhar para mim ter as minhas coisas, adquirir sempre com muita luta, e essa luta nunca vai ser, de forma alguma, atropelada por A ou mais B, porque a força que quem me dá de trabalhar sempre vai ser Deus, sempre foi, sempre será. E não temo a ter perdido o mandato, não tenho nenhum remorso, fiz porque quis, porque achava que era viável. O partido ao qual eu deixei dizia que eu fui para lá porque era mais fácil me eleger, que eu não me elegia mais. Mas provavelmente, ou seja, em janeiro talvez eu esteja aqui de volta para provar que sou independente e que nessa cidade eu tenho amigos, irmãos, companheiros que gostam de mim. E também se encontra aqueles que não gostam e que eu respeito. E aqueles que não gostam, eu só peço que Deus mude os pensamentos deles. Porque até agora não há ninguém que eu tenha cometido tanta maldade que não possa se curvar, certo? Que não possa revê-la, que aquela mágoa de mim, ela não é verdadeira, que aquilo é simplesmente talvez um pouco de inveja. Mas eu provei que não vivo de política, não tenho o sangue de política por profissão, certo? Sempre as candidaturas que entrei, fui favorável, ganhei, e todo lado que eu tive, abracei com honestidade, certo? E quero aqui deixar o meu recado para os colegas que vão ficando, e também aqueles que vão ser candidatos no futuro e que pensam em estar aqui, e que procurem ser homem, que defenda o povo, e que veja. Hoje eu aposto aqui, sempre disse isso e vou sair dizendo, com a minha fala agora, aposto muito na atitude do Dó. É um dos vereadores que eu mais admiro de oposição. Espero, vereador Dó, eu tenho essa concepção que até agora você não me provou o contrário, que você vai manter, mesmo se um dia, se você fizer parte dessa casa, com o prefeito qual você foi eleito. É o que eu mais aposto, porque dificilmente vai existir esse. Precisa eu ver, mas eu ainda aposto com pouca porcentagem em você, certo? Porque aqui se vê muitos erros e muitos defeitos, e aqui se manifesta, se critica, se denigre. É aqui o lugar certo, é um processo natural. Vamos ver amanhã quando os opositores for situações. Com certeza eu vou estar aqui, mesmo que não seja como vereador, que vou lutar, mas vou pedir espaço na tribuna para me desmascarar, e quero que, se você aqui esteja, me ajude com você a oportunidade de dizer se amanhã mudar de conduta. Aqui eu até cito aqui o vereador Mastro, o vereador Walterlin, e até você mesmo, que sempre denunciou, sempre criticou, sempre foi do contra, porque sempre encontrou motivo de ser do contra. E amanhã, se passar 4 anos junto com o prefeito e não aparecer denúncia nem crítica, será que está perfeito? Vai ter que ter. Não é verdade, vereador? Então isso eu ainda aposto na sua pessoa, que seja assim. E são essas minhas palavras sobre o mandato, vamos ter mais espaço antes do meu voto. Eu quero aqui dizer que
Em relação às contas dos gestores, são 3 opções, como o vereador Gesualdo diz. Ou do contra, ou do a favor, ou do se abster. Eu acho que o político tem que ser ou contra ou a favor. Então, eu vou votar a favor. São essas as minhas palavras. Oi. Boa noite, presentes. O vereador Marcelo Júlio fala. Boa noite, companheiros. A todos que nos escutam. Queria votar o balancete mais uma vez contra, que acho uma mentira, tanto quanto a administração pública. E depois, na próxima oportunidade, dialogar sobre os balancetes que tem para apreciação. Boa noite a todos, colegas vereadores, todas as pessoas que estão nos ouvindo por meio da UFFM. Nesse momento da matéria para votação, sou favorável à presente matéria aqui para votação. Boa noite, presidente, colegas, todos aqui presentes. Quem tem para se tratar hoje simplesmente a matéria para votação ou para apreciação são os balancetes de janeiro, né? Quanto ao balancete, o vereador Francisco frisou que a gente tem 3 opções em termos de votação. Em termos de votação, como eu sempre me refiro aqui, é simbólico, né? Os demais colegas votam com mais crítica, mais afinidade, mas a resposta do tribunal está vindo aí para a oposição, né? Já foram aprovados 2, não é isso? Acredito que 2011, provavelmente, acho que antes da gente sair, vereador Dó, você me disse que talvez a gente não votasse nenhum. E realmente está acontecendo. O tribunal está aprovando todos, que chega lá em Teresina, não vai chegar aqui para a gente reprovar ou aprovar. Está se passando aqui todos como reprovados. Salvo me engano, teve durante esses 2 anos, 2 ou 3 balancetes mensais que foi aprovado aqui por ocasião, não é isso? Mas o tribunal está dando a resposta. Ele frisa bem quando diz que é o último discurso dele, a última sessão dele, né? Não vê nenhuma lucratividade na mudança de partido. Não sei onde é que isso cabe, porque ele saiu do PTB, se elegeu no PSB, voltou para o PTB de novo. Eu acredito que ele foi simplesmente atrás do mandato no PSB e voltou para a casa dele, que é o PTB, onde ele hoje está, que acabou perdendo o mandato, né? Eu pensei que eu ia estar recebendo a minha colega Jesus hoje aqui, mas falta ainda um ofício chegar do tribunal do TRE, né, para a gente recebê-la, mas com certeza será bem-vinda, né? A sua saída também não será, não é questão de mal-vinda, colega. A sua saída, vereador Francisco, talvez na casa a gente não sinta tanta sua falta. Se a gente olhar aí na ata, a gente teve 15, 16 sessões, acho que você faltou em 7 ou 8, né? Acho que a perda do seu mandato cabe bem, né? Mas a vossa senhoria já disse que já é candidato, né? Que bom, espero que fique no seu partido. Então são essas as minhas colocações, acho que você deve sim, né? Acho que o balancete que já foi frisado, né? Com relação a seu favor. Boa noite, colegas vereadores, presidente, o vereador Pedro Martins que vos fala, e também estou aqui participando dessa grande sessão, que é importante para a gente confrontar as ideias,
ouvindo aqui nosso amigo Francisco da Chaga se despedindo aqui da nossa casa, como ele disse que vai tentar voltar, espero que dê certo. E nós temos a alegria de receber Jesus, mas temos tristeza, sim, de perder nosso colega Chico. E esperamos que ele se reeleja, né? E faça o trabalho dele, que convença as pessoas que ele possa voltar. A questão do balancete, eu sou favorável ao balancete. E também, como disse o vereador Jesualdo, eu estou votando a favor e o Tribunal de Contas está confirmando o meu voto. Ele sempre gosta de se abster do voto, esperando o tribunal fazer a parte dele. E eu, de antemão, continuo fazendo antecipadamente favorável ao balancete e espero que o tribunal também faça o mesmo. Até porque quando você está de um lado, você tem que estar firme para defender esse seu lado. Como disse o vereador Francisco da Chaga, a respeito do vereador Dó, se o mundo um dia der oportunidade, nós vamos ver que ele vai mudar, sim. Porque a gente tem um partido, tem uma afinidade, tem uma obrigação. Nenhum partido, nenhum grupo político quer um amigo do grupo que trabalha na defesa da condução da administração, fazendo críticas. Talvez tenha a minha pessoa que faça. E gostaria de dizer que eu ouço muitas coisas das pessoas pela forma de ser. E se eu fui eleito da forma que sou, por que eu vou mudar? Se eu mudar, o povo estranha. Então eu tenho que continuar da forma que sou e os balancetes são favoráveis e espero a próxima oportunidade que eu possa realmente dizer aquilo que eu pretendo dizer. E boa noite a todos que nos assistem. Obrigado. Queria aqui cumprimentar a todos os colegas, em especial aqui a presidente, e já, senhora presidente, até me antecipar, desejando parabéns no próximo dia 13, depois de amanhã, nosso presidente aqui vai estar aniversariando, já me antecipo aqui parabenizando. Queria aqui, primeiro, fazer menções aqui às palavras proferidas pelo vereador Francisco, de dizer que, de fato, não vejo isso aqui, não me alegra o fato da forma como o mesmo está perdendo o seu direito de exercer o seu mandato. Nós temos visto, ultimamente, prática por esse mesmo Tribunal Regional Eleitoral, inúmeras ações em relação a inúmeros prefeitos desse estado, que eles caçam, concedem liminares, um vai e vem e terminam não perdendo o poder. Infelizmente, não necessariamente o caso do vereador aqui, mas os demais do nosso estado, vereador para ser penalizado, né, vereador Valtelinha? A estrutura financeira, vereador Pedro, não condiz, não faz com que ele consiga liminares e se mantenha no poder. Isso nos entristece. Em relação aqui à prestação de contas, senhor presidente, me manifesto contrário. Por quê? Não posso aqui ser conivente, vendo inúmeros exagero de gasto com coisas indevidas que nós sabemos que não são investidas no nosso município. Como exemplo, eu queria só citar aqui o próprio recurso que foi recebido por esse município, no valor de 200 mil, para a ampliação da universidade aberta. E até então ela está inacabada. E algum colega que duvide, que possa ir lá fotografar e ver que realmente a obra não foi concluída. Então são descasos que faz com que nos manifestamos contrário aqui à administração. E não pura e simplesmente por ser oposição partidária. Dizer que é curioso o fato do mesmo julgamento do vereador Francisco, não necessariamente do Tribunal Regional Eleitoral, mas sim no Tribunal de Contas do nosso estado também, que o vereador Jesualdo aqui mencionou,
que aqui nós estamos reprovando as contas e lá eles estão aprovando as mesmas. Queria só dizer que é um fato curioso. Toda vez que vai umas contas do município de Marcos Parente para julgamento, chega lá alguém e retira o de pauta, para se ganhar 8, 10 dias, para fazer sabe lá se o quê, entendendo? Então, no mínimo, é duvidoso, entendendo? Mas respeitamos, são as brechas da lei, o nosso posicionamento sempre vai ser esse, no sentido de quando constatarmos irregularidade. Agora, como o vereador Francisco disse aqui, que quer ver a minha postura, se possivelmente for o governo, posso lhe dizer que você não vai se surpreender. O que eu busco em relação à simpatia de algum voto é exatamente me manifestando de ser esse vereador fiscalizador. E ela independe de que seu vereador seja o Pedro ou o vereador Chico. Entendendo? Então, por isso é que nosso posicionamento é sempre firme. Respeito a opinião de cada um quando diz aqui que a gente pode mudar o discurso, isso é natural que alguém pense assim, viu? E eu acho só interessante também, vereador Chico, que de certa forma teve vereador aqui que nunca se manifestou em relação a balancete, mas de um certo tempo para cá se posiciona, vereador Pedro, a favor. Eu queria ver se possivelmente tivesse nessa gestão, balancetes reprovados lá por esse tribunal e que pudesse voltar aqui para ver se tinha o mesmo posicionamento em relação às prestações de contas de administrações passadas. Isso era curioso também, eu estaria pagando aqui para ver. Então fica já aqui o nosso desejo que Vossa Excelência, assim como diz, vai mostrar que é capaz de se eleger independente do lado que esteja e que a gente também, se assim colocar o nome, possa ter sucesso e que no próximo ano estejamos aqui, mais uma vez, debatendo. Isso é o nosso papel, buscando aquilo que é melhor para o nosso município. E dizer que foi uma satisfação em poder estar aqui ao longo desse período com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. 4 votos a favor e 3 contrários. A seguir, temos as matérias para apreciação. Os balancetes de prestações de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de fevereiro, do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal da Educação Básica, Fundeb, os balancetes de prestações de contas da Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro de 2012, e o projeto de lei número 2 de 2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências. Então, a palavra está facultada. Vereador que vos fala, vereador Pedro Martins, gostaria de dizer que quero aqui parabenizar o nosso prefeito pela questão de ter sancionado a emenda que eu fiz na questão da eleição dos diretores dos colégios municipais. Houve muita tentativa para tirar esse direito, mas estive com ele no gabinete, dizendo a ele, esclarecendo a ele, que na verdade era a democracia prevalecia e que isso não era uma emenda e nem era uma lei, era só um requerimento pedido para que fosse feita as eleições. E ele sancionou, houve pressão, houve pessoas querendo distorcer as informações, dizendo que era anticonstitucional, e essa reivindicação que eu fiquei sabendo só existe no Brasil, Rio de Janeiro, que não há eleição nos colégios municipais e estaduais. O resto da Federação Brasileira toda é assim. Primeiro existe na Lei Orgânica Municipal, foi um projeto levantado por mim e o saudoso ex-colega Oziel, que se ombrou a minha pessoa. A gente fez a questão do projeto, votamos, aprovamos, e o prefeito anterior ficou sem querer executar. Ele procurou o promotor público e foi feita a primeira eleição. Foi um sucesso, foi muito bom,
foi a democracia que prevaleceu, quem ganhou foi o povo e todos nós ganhamos. E eu disse aqui por várias vezes que a gratificação do diretor tinha que ser um valor invejável. Por que invejável? Porque alguém se interessaria para participar e fazer um bom trabalho para os nossos filhos, para os nossos netos e para a nossa comunidade. E que quando é indicado, cargo de indicado, as pessoas não têm o zelo e a vontade, talvez, de fazer com tanta firmeza e com tanta vontade de fazer um bom trabalho. Como a Juraci, a prefeita anterior, não gostou do projeto, ela tirou a gratificação de um valor maior para um valor menor e os professores desmotivaram, ninguém quis realmente concorrer e aí o gestor indicava, porque a lei foi feita dessa forma. Agora com a valorização que o prefeito fez no caso do salário, que o valor é um valor não invejável, mas é um valor que já é suficiente para alguém se interessar e disputar. Por esse motivo eu pedi que voltasse às eleições, para que o pai, os filhos e os alunos participassem e escolhessem seu diretor. E que ele faça um bom trabalho. É bom para todos nós. É a democracia, é a escolha do povo. E por esse motivo fiquei feliz, quero parabenizar o prefeito por ter feito esse trabalho. Também gostaria de dizer que a questão da Câmara, da discussão da sessão passada, eu conversei com o prefeito e houve uma falta de informação. Eu até achei que o prefeito tinha culpa, mas não teve culpa. A culpa foi informação. O dinheiro foi repassado para a Câmara e o contador, vendo o valor saindo para a Câmara tinha que dar entrada e saída. E a presidente recebeu o dinheiro em janeiro e fez a declaração do dinheiro em março, que era um mês que não tinha recesso. Por isso que houve um mal-entendido na questão dos prazos, mas foi uma questão de erro de informação. Nem o próprio prefeito e nem a própria presidente tiveram culpa. Faltou sim informação, porque o dinheiro tinha que entrar lá no saco da prefeitura, era direcionado à Câmara e o contador tinha que fazer esse trabalho de informação. Por isso que houve aquilo e a Iraí também teve a dificuldade da informação, talvez faltou alguma coisa, então foi uma questão de informação. E eu fiquei surpreso na época, mas agora a gente está sabendo, a gente sabe que nenhum dos dois, na verdade, tiveram culpa, faltou realmente informação para que fosse feita a forma correta e não prejudicar ela e a outras pessoas. E também gostaria de pedir ao nosso prefeito, que já foi feito mais de 10 emendas, projetos, para a iluminação do cemitério. Isso é útil para nós, botar luz, botar água, para as pessoas construir os seus túmulos, as suas casinhas, as coisas que realmente eles precisam, para fazer uma marca lá onde enterra seus queridos. Então, é muito importante que a gente faça isso, colocar água e luz no cemitério para que possa, um dia venha acontecer de querer sepultar uma pessoa à noite, e aí a gente sabe que é iluminado e dá para fazer, que a gente nunca sabe na hora da morte, que hora morre, nem que hora pode ser sepultado. E tive uma ideia, se alguém me perguntar por que isso nunca foi feito, eu honestamente, da minha consciência, eu sei por que foi. Porque gera gasto, gera despesa. Então, isso precisa buscar alguma alternativa. Aquele mercado, ele gera para o município, da forma que ele está ali, eu que ando lá e sei, R$1.000 por mês de água e luz. E o prefeito nunca cortou, porque não pode cortar, tirar o povo de lá, não tem condição de fazer isso. Mas, na verdade, como há uma despesa alta, tem que ter uma alternativa. Lá em São Paulo,
Para você manter um túmulo lá, você gasta R$150 mês. Conversando com a Marivan, ela pagava do marido dela, do ex-marido dela, R$150. E ela teve que tirar, desocupar o jazigo, para que tirasse essa despesa. E todos nós precisamos saber que quando tem despesa, tem custo. E nós temos que enfrentar essa dificuldade. Eu tenho uma ideia, aqui é uma ideia que eu tenho, que nós pudemos criar uma lei que alguém pagasse uma taxa mínima, só taxa de administração, para ter água com a caixa à vontade de 4, 5 mil litros e luz, 4, 5, 8, 10 postozinhos, desses postozinhos de praça lá no cemitério. E essa despesa fosse distribuída nas famílias que tem alguém enterrado lá. E aqueles que são de fora, que não têm família, sendo anistiados pelo fato de não é questão de lucros financeiros, é questão de fazer um trabalho que as pessoas possam ter. E nós sabemos que tem um custo, e para a gente ter isso, nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. Bom, isso não é um projeto, não é uma cobrança, é simplesmente uma ideia que as pessoas possam ouvir, analisar e depois possa ser colocado em prática com apoio de todo mundo. Ser feito um plebiscito, convocar o povo a participar, para dar opinião, opinar, para que a gente possa fazer uma lei que possa realmente ser feito isso, que é uma coisa de grande importância. Se o poder público não quiser, pode ceder para a iniciativa privada também, que possa administrar a questão da iluminação e da água abundante no cemitério, para a gente fazer aquilo que o povo quer. Aguar a planta, lavar o jazigo, lavar, né? Então essa é uma ideia, não é um projeto, como já disse, e espero que todos que nos assistam analisem e veja bem o que é melhor. Isso é a minha fala por enquanto e obrigado. Boa noite mais uma vez, vereador Chico. Fez me recordar, vereador Pedro, a sua forma de se preocupar com a qualidade do serviço público. É louvável a sua ideia. Mas aqui eu quero resumir. Eu estava rapidamente analisando em dias passados em relação a isso. O vereador, o qual não faz mais parte da Câmara, e na legislatura passada, que é o irmão do prefeito, ele trouxe esse projeto para cá, no final do seu mandato. E o próprio prefeito, hoje é irmão dele, o qual o projeto foi de autoria dele, e até agora não foi feito. Eu diria para o prefeito, entendendo hoje de rede elétrica, de construção, que como não foi feito nada no município em relação ao encalçamento, nenhuma construção, nada foi feito até lá, a reforma lá não foi concluída, foi terminada, a reforma não foi terminada, quanto mais uma obra a ser feita. Eu quero dizer, aqui eu vou dar um exemplo claro. Você pegar uma estaca de ferro, aquela trelice de 6 metros, é R$14. Você pegar um cano de 200 ml, com 2 sacos de cimento, cada um você faz um posto. É muito irrisório. Você vai lá na coisa, eu já perguntei exatamente quanto é um refletor, é R$200. Então você pega, não precisa nem você, um posto em si, um posto que aquele irmão do Júlio César vende posto, que você sabe que eu comprei as coisas lá, é R$300 um posto. Um posto. Então 6 postos, 3 vezes 6, 8, dá R$1.800. Eu desafio um transformador de 5 kVAzinhos aqui, esses que estão nessas luzes para todas, é R$1.000 e poucos. Eu duvido que o prefeito gaste R$10.000 só, para deixar o cemitério iluminado. Então, não é falta de recurso. É R$500.000 todo mês que o prefeito pega. Será? Mesmo não deixando nada, é uma coisa muito importante que era para deixar feita. Se tivesse deixado, não, vamos deixar R$500 por mês.
daria ainda R$24 mil em 48 meses de mandato. Isso significa, então, às vezes é falta de vontade do gestor. Essa luz pode servir até para ele, exatamente, vereador Pedro. Vocês vêm me recordar. Então, veja bem, eu acho que está faltando assessoria. Aqui existem pessoas, funcionários do município, prejudicados com a atual administração. Olha bem essa aqui, vereador Dom. Não sei se você já sabe, vereador Gesol. O vereador sabe muito porque ele não é presente no município, o qual ele disse que a Jesus vai ser muito bem-vinda e eu muito bem-ido. Mas ele tem que saber que o povo quer que ele permaneça no lugar que ele foi eleito, que ele não seja importado para a capital, que volte para a sua terra natal para fazer algo pelo povo. Aqui é que o povo precisa de você. Sim, resumindo, voltando atrás, em relação ao funcionário. Aqui existe um funcionário que está prejudicado pela Receita Federal, caiu na malha fina da Receita, por consequência, por culpa da atual administração, que sempre colocou Ênios assessoria jurídica e Ênios contábeis, o qual não repassou. Olha, o funcionário informou para a Receita Federal, o qual o município não informou do seu rendimento, e essa pessoa caiu na malha fina da Receita. Por quê? Ah, o prefeito não tem culpa. A gente tem culpa desde quando a gente vemos as coisas não andando ou tendo falha, quando somos mal assessorados, que a gente não demite. Certo? Então, somos cúmplices. Se alguém está sendo penalizado, se a assessoria está ruim, se você não muda, você está querendo fazer condimento. Então, o que eu condeno é isso. Eu sei que o gestor foi eleito, ele não estudou para ser advogado, então pouco contábil. Então, a falha que eu acho do gestor é porque não tem pulso, não tem decisões próprias, no qual não houve A ou B, para tomar decisões corretas. Certo? É por isso que, às vezes, eu lamento e abordo os assuntos, é exatamente por isso. Uma pessoa prejudicada pela Receita Federal cair na malha fina é um problema sério. É porque a prefeitura não informou o rendimento que passou. Ele informou, porque tem que existir os dois, jurídico e físico. No caso, como é a empresa, a prefeitura está numa empresa, tem CNPJ, ele tem informado. Então, o erro do contábil. Por quê? Porque fica naquela alternância, tem que pagar. Bom, espero que tenha, senão o rapaz vai ser direto. Então, são esse tipo de coisas que as coisas acontecem. Todos os erros não tem que consertar. Porque não se previne para não ter que errar. É melhor se prevenir para não errar do que consertar um erro, vereador Pedro. É que nem você sempre me disse, foi chofer de ônibus, e sempre disse assim, que aprendeu nos seus cursos que você fez, que é melhor prevenir do que remediar. Não é? Então, é essas coisas que eu vejo, certo? Que na administração falta. Está indo bem, uma perna aleijada, um braço paralítico, um quarto puxado, mas está indo, entendeu? Mas eu quero que aqui o gestor procure melhorar, certo? Já que não dá para resolver. Então é isso que eu quero. Não, eu estou falando a realidade, sempre vou falar, isso aí não vai me impedir, não são eleições futuras, e nem tão pouco para ganhar alguma coisa. Eu estou dizendo realista, eu quero que o povo, veja bem, quando o povo está bem, todos nós estamos bem. Se o povo estiver bem, ninguém vai me incomodar. Ah, Chico, me arruma isso, me dá aquilo, me pede isso. Não, porque o povo está bem, não precisa de mim. Então é isso que eu quero que o povo esteja. O Jesus não sofre essas consequências, quem é ausente. Quem é ausente não pode saber o tamanho da seca aqui. Eu quero não, exatamente, eu não quero que o povo precise de mim, eu quero que o povo não me ocupe e que o povo esteja todo bem, exatamente, com a administração atuante, com pagamentos em dias. São coisas que vêm a favorecer a população. Então, às vezes, as pessoas, não sei o que, o Chico. Não, eu sou um cara aqui polêmico. Agora, eu não sou homem de caluniar, de levantar, não. Aí o vereador Jesus disse que, não sei o que, voltando aqui o caso aqui, Dodó. Aí ele mudou, não sei por quê, para o partido tal. É verdade. Eu mudei do partido, o qual, quando naquele tempo que eu fui do PTB, é porque me senti inconformado pela traição, não culpa da ex-prefeita, de algum do colega ex-prefeito João Martins e outros mais. E mostrei que sou independente que fui. Agora, eu tenho uma amizade pessoal com o povo, sim. Agora, eu não xinguei o prefeito no dia da posse, como o vereador xingou. Não, o vereador Jesus me acompanhou, xingou, me acompanhou, eu, você, Jesus e o Valério. Nós 4 saímos aí. Aí depois voltou.
Aí depois que não, o irmão secretário. Aí depois, não sei, eu não tive nada disso. Entendeu? Aí eu gosto às vezes de dizer coisas. E quero ver o que é que ele vai dizer pro povo daqui em outubro, como foi, o que foi que fez, foi que resolveu, porque foi contra o prefeito, porque hoje defende, porque que o Tribunal de Contas antigamente não precisa ter que vir, hoje já mudou. Entendeu? Eu quero assistir. Eu quero assistir, eu vou estar aí, olhando tudo direitinho, quero ver tudo isso acontecer. As coisas. Mas não perder porque já é que nem eu, é despachado. Agora ele pode até legar o prefeito e já está mais nós no terceirão. Pelo menos as portas não estão abertas não, até que é bate, tá só o buraco para ele entrar. E é bom porque quando ele entra, ele fica na porta, não deixa mais ninguém entrar. E ele estando mais nós estamos protegidos. E um homem desse ninguém pode largar. PTB está de braços abertos para se coligar, nas eleições futuras. Convite está feito, não é, Valério? Feito, estamos aí numa luta e precisamos de mais força que nessa sua. Força física, força moral, força de trabalho, porque você é um grande parlamentar nessa casa. O qual na pesquisa que está tendo aí, segundo os bastidores estão dizendo, que você está bem colocado, um lado muito atuante. Só apareceu você e eu lá na lanterninha. Nem apareceu na lanterninha, lá do lanterninha. Então eu quero você mais nós. Não. Eu estou, veja bem, autorizado não, mas o convite, o nosso partido PTB está manifestando, o qual eu faço parte. Então são essas minhas palavras, concedo a palavra a você, e na minha ausência, nesses 8 anos que eu vou estar, 8 meses ausente, eu quero que você defenda aqui, vereador, o seu patriarca, vereador, precisa ser defendido, que vai ter gente para bater ele. Vereador Francisco da Chaga, eu ouço suas palavras muito atentamente, e quero aqui lhe corrigir, dizer que nós não autorizamos a você dizer que rumos nós vamos tomar politicamente. O convite, bom, nós estamos sendo convidados, para nós é importante. Agora, isso não justifica dizer que a gente já vai. Nós vamos ouvir as pessoas, ouvir o partido, ouvir os amigos, ouvir os aliados, para que a gente possa aí tomar uma decisão. Até porque política, a gente tem que participar. Então é o seguinte, agora é prematuro alguém dizer que não existe até agora nenhuma conversa sobre esse rumo. Pode ser que possa acontecer, vereador, mas não existe. Pedro Martins, eu estou formalizando o pedido, o convite, certo? Para a população ouvir que eu estou lhe convidando. E todo convite, quando você é convidado para uma festa, é porque a sua presença naquela festa é muito importante. Eu estou convidando o vereador Pedro da Anitta, que é quem determina onde o PMDB vai estar ou não. Isso é uma concepção que eu tenho, um mandato, 2 mandatos, 22 anos de filiado, colegas que lá, eu convidei vocês, o vereador Justino eu já convidei, o presidente Justino, o vereador Jazó, aí cabe ao partido decidir se ele quer ir ou não. Eu não vou convidar, porque ele tem essa mágoa de mim. Aí eu quero convidar só o vereador Pedro Martins, que faz parte do meu convívio, da minha família, de amigos. Com essas minhas palavras, e concedo a parte do vereador Bastante, está querendo falar. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos presentes, a todos que nos escutam em suas casas, em suas residências. E dizer que o novo vereador Chico foi muito firme, foi muito sincero, né, em suas colocações, né? E dizer que é triste mais uma vez saber que a nossa prefeitura não tem nem assim, o poder de construir, de realizar, vereador Dó, uma obra que custa menos de R$10 mil num período de 4 anos. Que a nossa prefeitura, o nosso prefeito, mente há 3 anos, mentiu inclusive para nós aqui nessa casa em relação à Universidade Aberta. Ele esteve aqui, ali era um prédio que seria inaugurado há pouco mais de 15 dias que ele esteve aqui. Essas são mais uma das obras que ele passou 3 anos por aqui vendendo essa demagogia do prefeito,
vendendo esse peixe que ele nunca conseguiu dar para esse povo. A nossa cidade só é uma cidade carente, que precisa de obras, e está com 3 anos, que não pode realizar uma obra sequer de 10 mil reais, porque o nosso município não requer desses recursos. E, ao mesmo tempo, o nosso município, a nossa prefeitura, recebe 500 mil reais por mês. E teve mês que recebeu 800 mil reais. Como a universidade aberta, aqui foi citado pelo nosso prefeito, reforma de mercado, como calçamento, foi citado várias obras e até agora nenhuma inaugurada. Foi citada posto, o povoado Cocal. Então, o povo tem que abrir um pouco mais o olho e ver que a demagogia não pode tomar conta daqui para frente de nossa cidade, porque senão a nossa cidade não vai caminhar para frente. O nosso comércio vive uma dificuldade, porque o nosso prefeito não faz com que o dinheiro gire no nosso município. O nosso município joga para fora mais de 30 mil reais com contabilidade, mais de 30 mil reais com processos, com advogados, com a justiça. O nosso prefeito, no nosso município, escolhe gastar, escolhe comprar um copo em Teresina do que comprar um copo descartável em nosso município. Não, amanhã as pessoas, os comerciantes, as pessoas não tenham uma vida melhor. Tem mais de ano que o nosso prefeito não sequer uma diária não gira em nosso município. Então isso é uma calamidade em nosso município. É um governo de mentira, de inverdade. É um prefeito que até hoje não conseguiu sequer dizer uma obra para o nosso povo. Eu queria que o nobre vereador Jesus escalasse aí 5 obras para o nosso prefeito, para que o nosso prefeito amanhã tivesse, mais uma vez, assim, a honra de receber o voto mais uma vez desse povo. Mas não vai ter essas obras para ele citar. Eu acho que dessa vez ele não vai conseguir enganar esse povo. O nosso povo vai abrir o olho e a gente precisa de alguém que melhore essa cidade, que melhore a situação de cada um. A nossa cidade vive às escuras, as ruas às escuras, os postes sem energia, sem luz, sem calçamento, sem carro. O nosso município sequer, hoje, existe 2 carros pertencentes à saúde. Nosso município não existe mais carro, todos alugados. O nosso povo precisa de um carro para o serviço de roça, não existe. Então são essas as irregularidades, são essas as decepções que o nobre vereador que vos fala tem, que o nobre prefeito tem raiva, não gosta que a gente fale, vereador, mas a realidade é essa, o nosso povo vê no dia a dia, nas praças, na rua, que as palavras que eu nesse momento estou falando não são mentiras e são verdades. As ruas às escuras, as ruas sem calçamento, não temos uma obra. O irmão do prefeito colocou nessa casa um projeto de iluminar um cemitério no nosso município e hoje ele tem todo o poder de fazer isso. Nós passamos 3 anos e não pôde gastar 10 mil reais. E ao mesmo tempo diz para alguns vereadores que é injustiçado por alguns colegas que o criticam. Mas não é uma crítica, que é uma cobrança de alguma coisa, para que alguma coisa amanhã melhore. Porque até porque, vereador, a gente aqui é fiscal do povo. E se a gente não falar, não brigar, quem vai falar por esse povo? Então eu acho que é o papel do vereador brigar, batalhar e tudo, e dizer para o novo prefeito que procure fazer algo, até porque a dificuldade vai ser grande de amanhã entrar na casa de um popular de Marcos Parente para pedir mais uma vez o voto. A dificuldade vai ser muito grande de pedir um voto, porque tudo que foi prometido há 3 anos atrás não existe sequer uma realização. E há 3 meses atrás, nessa casa, escolheu até um dia de inaugurar uma obra como a Universidade Aberta, e até hoje está lá jogando as baratas, as traças. Eu não sei por que não foi inaugurado, até porque os 198 mil reais já foram repassados para as contas municipais. Então, pobre Marcos Parente, está na hora de abrir os olhos para uma administração de mentira, de verdade em nosso município. Obrigado. Bom, boa noite mais uma vez. Começando aqui, já que todo mundo falou aqui da saída do vereador Chico, em dizer que
em momento algum, como às vezes foi mencionado, me sinto feliz pela saída de qualquer que seja um dos colegas que realmente foi eleito pelo povo para exercer o mandato de 4 anos. Mas, realmente, como se diz, cada quem paga pelos seus erros. O vereador Chico, como ele mesmo disse, sabia do risco que corria quando saiu. Também não estou aqui para condená-lo, nem não sendo aqui. Na verdade, vereador Chico, acho que Vossa Excelência não deveria nem dar essa explicação para nós, pois quem julga nossos atos na política é o povo, né? Então quem vai julgar o povo não sou eu, nem sou nenhum colega vereador. O povo é que julga nossos atos de cada um. Então acho que Vossa Excelência contribuiu da forma que achou que era correto, o tempo que teve nessa casa. Com certeza teve seus momentos de importância nas decisões aqui passadas, agiu com a sua consciência, então isso é o que importa. Acho que já não deveria, eu penso que nem dar satisfação dos seus atos. Queria aqui ser solidário quando o vereador Pedro diz em relação à eliminação do cemitério, que realmente isso é muito útil, vereador Pedro, é indiscutível. Mas queria discordar de Vossa Excelência quando fala em cobrar tarifas, pois a iluminação pública, todos nós pagamos essa continha de energia, a gente cobrando taxa de iluminação pública e um valor inclusive alto. Todos os talões descontados que é repassado para o município. Então o cemitério é um órgão público que deve ser, esse dinheiro deveria ser destinado. Que inclusive aproveitando a nossa cidade, está todas as escuras, não sei para onde vai, e esse dinheiro lá atrás, ele é repassado diretamente para as contas da prefeitura. Então o projeto é válido demais. Como se diz, se puder haver formas de lei de nos criarmos ele, é muito importante, mas dizer que essa eliminação é um órgão público, é obrigação do poder público municipal, pois a população hoje já paga em todos os talões, em todas as residências, vem lá cobrando a taxa de iluminação pública, descontado, R$4, R$3, de acordo com o valor da conta. Então isso já seria para custear a iluminação das praças, cemitérios e assim todos os bens públicos do município. Então o dinheiro existe, não é nem obrigado a tirar da prefeitura. Em relação ao mercado, como o vereador citou, realmente gera despesa, mas também surpreende o fato de existir um valor liberado há mais de 3 anos, não, vereador? Em torno de R$100 mil para a reforma do mercado, onde a atual gestão sacou, no dia 29 de dezembro, das contas do governo federal, R$38 mil, e até hoje não fez nada naquele mercado. Gostaria, inclusive, de pedir informação para onde foi esse dinheiro, porque aplicado não foi, se está alguma conta, ele está desvalorizando, porque as coisas estão aumentando, a diária está aumentando, o cimento está aumentando, então não sei o que foi dinheiro. Na verdade, foi sacado, qualquer pessoa que acessar o portal da transparência está lá, dia 29 de dezembro, é isso? 29 de dezembro foi feito o saque de R$38 mil das contas do convênio do governo federal, para esse mercado produtor. Então, por que não investir nele, não sei, mas o dinheiro foi sacado, foi. Quando se fala aqui, o Rodolfo bastante fala em calçamento, e às vezes a gente fica envergonhado em servir de chacota. Há poucos dias atrás eu vi até um familiar, parente do prefeito, desafiando a qualquer cidadão que dava R$10 mil se encontrasse um metro, uma pedra de calçamento sentada pela atual gestão. Isso serviu de chacota, não. O cara dá R$10 mil se encontrasse uma pedra de calçamento. Isso familiar do prefeito. Vou falar nome porque não é interessante. Aonde hoje se vê um enorme, não digamos enorme, mas uma quantidade expressiva de repassos de IPVA, que hoje existe vários carros emplacados no município mais parente, que esse dinheiro é destinado ao município. Para fazer o quê? Porque nós não temos nada em trânsito. Nós não temos nem uma rua raspada. Então, para onde esse dinheiro? Por que não investir em calçamento ou melhorias para a nossa cidade? Então, são coisas injustificáveis se falar que não existe recurso. Recurso existe, eu posso até dizer, até sobrando. Está faltando gestão, maneira de gerir ou vontade de aplicar. Já entrando no mérito dos balancetes, do mês de fevereiro, que está em apreciação, volta a questionar as mesmas falhas, os mesmos absurdos de sempre. Continua aqui ainda a farra do aniversário da cidade. Entrou o mês de dezembro, milhares e milhares de reais para a festa do dia 28. Janeiro se repetiu, como foi dito, também o balancete. Em fevereiro ainda aparece, R$8 mil, quase R$9 mil ainda de despesa do aniversário da cidade, onde se fala em tanta dificuldade. Aparece, vereador Chico, como eu falei naquele dia, 70 e pouco mil da construtora Realiza, não era para raspar de estrada. Em fevereiro já apareceu aqui mais 18.900 com aluguel de máquinas, na Secretaria de Obras desse município. Agora, aonde está quase R$100 mil de obras nesse município, aonde foi investido, onde está total o aluguel de máquinas. Eu desafio a qualquer cidadão que diga onde se gastou R$100 mil com obras desse município. Agora, dizer que o tribunal aprovou, vou dizer que está certo. Mas eu sei que você fala, aparece aqui mais um caminhão alugado para a Secretaria de Obras. São 3 agora, pela RF Farias,
fora do nosso amigo Raimundinho que trabalha aqui. Então são 4 caminhões alugados. Eu desafio qualquer cidadão que mostre 4 caminhões alugados. Inclusive existe uma lei municipal que diz que todos eles têm que estar adesivados a serviço da prefeitura. Onde então esses 4 caminhões adesivados a serviço da prefeitura de Matos Valente. Mas está aqui o recibo. O empenho e recibo no balancete de fevereiro, para qualquer cidadão que quiser ver. Eu chegar aqui e dizer que esse balancete está correto, que vou aprová-lo, que não está certo, seria muito incoerente da minha parte. Aqui aparece de novo 2 caminhonetes 4x4, também não apareceu, tem alugada, como no mês de fevereiro. Até onde se conhece uma, que não sei nem se é 4x4 que o prefeito anda. Agora 2, não estou mais vendo só outra caminhonete 4x4 alugada. São 2 caminhonetes 4x4 alugadas para o município de Matos Valente. Eu dizer que está certo, que essa caminhonete está servindo para o povo, seria muito inconsequente ou incoerente da minha parte. Qualquer cidadão que queira ver. Aqui essa gestão diz que gastou 12 mil reais do seu balancete na reforma do Colégio Manuel Montório. Quem conhece lá sabe onde foi gastar 12 mil reais com tinta. Porque não tem lá, não gastou nem 2 mil, quanto mais 12 mil reais. Mas está lá em notas e despesas geradas pela reforma de um colégio, do Colégio Manuel Montório. Eu não estou nem falando dos demais, só desse Colégio Manuel Montório. Então, é bom que a população saiba que o dinheiro existe, aplica-se onde quer, gasta onde acha que deve ser gastado. A única pessoa que está onde é direcionado é para o povo. É onde não está sendo servido e aonde não está sendo investido esse dinheiro aonde deveria ser investido para o benefício do povo. É bom que o senhor saiba que quando se fala em derramamento de dinheiro para Teresina, N recibos de pessoas que dizem que vêm aqui dar palestras e cursos no município. Agora mesmo aparece aqui, eu vi no fevereiro, um rapaz que dá um curso de aproveitamento de fruta no município, 8 mil reais, pago para a pessoa que deu um dia ou 2. Rapaz, a pessoa que ganha 8 mil reais no dia ou 2 é muito dinheiro. Dinheiro que, exatamente, que o médico passa o que fome, estuda, passa um mês todo para dar. O cara vem aqui, ensina um meio-dia aí, fazer um doce lá no segundo todinho, leva 8 mil reais no município. E se fala em dificuldade nesse município. Então, são várias coisas, onde o vereador Chico diz que faz andar para o cemitério com 10 mil, obra que fica para o povo. O cara vem aqui meio-dia, que leva 8 mil reais, e eu vou dizer que está certo porque o tribunal aprovou. Então, o meu papel é mostrar os erros e julgar aqui, fazer a minha posição e mostrar para o povo. Queria, presidente, pedir a Vossa Excelência que, em nome dessa casa, mande cobrar o adesivo dos carros públicos, dos carros oficiais desse município, pois é só aparecendo notas e notas e recibos e a gente não vê esse carro. Então, é lei, foi criada por essa casa e deve ser respeitada. Então, a casa tem o poder de cobrar aonde está, quem são esses veículos e para quem estão trabalhando. Existe também uma coisa que deve se alertar. Existe uma farra com carros oficiais, Rodolfo. Não sei se vocês sabem, mas grande maioria do povo, de um modo geral, estão fazendo-se, os carros oficiais aqui estão se transformando em verdadeiras lotações. Pode dizer carro de linha, é verdade. Tem casos que é necessário, mas realmente existem casos, tem veículos como ambulância que não é para fazer linha. A ambulância é para transportar a pessoa na maior cidade, na hora que realmente precisa. Mas aqui se sabe, já teve dia dessa ambulância chegar com 13 pessoas em Floriano. E isso é fato, não é para perguntar aos motoristas que estão aí que trabalham que não vão deixar de mentiroso. Todo cidadão está vendo. Então eu chegar aqui e dizer, porque o tribunal aprovou, porque está aqui está certo, seria muito imprudente e incoerente da minha parte. Então esse é o meu repúdio, essa é a minha indignação. Então no momento, presidente, são essas minhas palavras. Obrigado, presidente, pela ordem, né? Como se diz aqui. Eu só queria frisar aqui, né, as colocações do colega, não sei por que direcionar, né, essas palavras tão duras contra a minha pessoa, né. Simplesmente sou igualzinho a vocês, sou fiscais igualzinho a vocês, penso, não como vocês, né. Vejo o colega aqui frisando, diz que demagogamente, né, nessa gestão, o irmão do prefeito colocou algum projeto. Desde que eu estou aqui, não. Se ele colocou em outra gestão, não é problema, eu sei que colocou aqui a vereadora Selma. Agora, jogar demagogamente para defamar tanto o irmão como o prefeito, isso, mais uma vez, presidente, já pensando nisso, gostaria de cobrar, né, o nosso requerimento, a nossa reforma, o nosso regimento interno e o Código de Ética, e acho que isso ia servir para a gente agora. Gostaria de dizer também para o colega Marivaldo, com relação
a aprovação das contas, salvo me engano, ele me disse que era 8 dias que o tribunal retira de pauta. Administrações anteriores passaram por 5 anos para entrar em pauta e ser julgado. A gestão atual está sendo julgado, acho que no ano letivo, um ano depois do ano letivo, né? Com 8 dias, se é questão de pauta, cabe ao tribunal colocar em votação ou não. O que eu vejo o colega Francisco, né, convidando aqui o colega Pedro do PMDB, deve se fazer, colega, quando a gente tem caráter e moral para convidar um membro do nosso partido para fazer parte de outro. E a Vossa Senhoria não tem. Né? A gente vê pelo seu comportamento partidário. Ora está num partido, ora está no outro. Mas cabe ao colega Pedro, o colega Justino, como você frisou, né, aceitar ou não. Né? Quero dizer aqui para o colega Mastrange também que eu não estou aqui para responder administrativamente a ação do prefeito que fez ou deixou de fazer. Certo? Repito, sou igualzinho a vocês. Correto ou incorreto, aprovo ou desaprovo, balancete. O motivo pelo qual resolvo, né, votar favorável à matéria que está aqui, simplesmente pelo fato que a gente não tem um regimento interno para amanhã depois eu não receber um processo administrativo aqui. Todos sabemos que esse tipo de aprovação, submeter a administração numa aprovação no colégio como é aqui, é irregular. Todos sabemos, mas é feito. Voto hoje porque a gente não tem uma lei, né? Nem tanto o regimento interno nosso não existe, né? Nosso código de ética não existe, né? É por esse motivo que eu resolvi votar, porque eu sei que eu não vou sofrer nenhuma sanção na minha pessoa. Pode vir de onde tiver, eu tenho isso comigo, juridicamente eu tenho comigo, por isso eu voto. Né? Favorável ou contra, me abstenho, mas eu estou acompanhando sim por esse motivo. Não votei 2 anos, porque eu pensei que nosso regimento interno existia. E eu podia sofrer algum processo, né? Nós aqui da casa. Mas como não existe, a gente vota simbolicamente, né? Testando, né, o prefeito. Acho que é isso que vocês querem fazer aqui. O que eu vejo dos colegas, como diz de oposição, que até hoje eu não me sinto, né? Ou lá do ala dele, sinto onde eu sempre tive, né, do lado do povo. Aqui, nessa casa, tenho a convicção que nunca faltou uma sessão. Não sou ausente dentro do meu município, nunca faltou uma sessão aqui dentro de Marcos Parente, e pretendo não faltar até o fim do meu mandato, justamente por isso. Pelo fato da minha vida ser em Teresina, e colegas aqui, como na sessão passada, né, teve aqui a presidente na sessão passada, a vereadora Sema e a minha pessoa. O vereador Mastrange estava na cidade, o vereador Rodelin estava em Floriano, o vereador Pedro está na cidade, o vereador Marivaldo estava aqui e não veio para a sessão. Motivo pelo qual nenhum justificou aqui, como a vereadora Selma hoje faltou e não foi justificado. Cabe ao povo avaliar se eu sou ausente ou não aqui no meu município. Eu queria só colocar para os colegas isso, que eu sou filho daqui, meu título eleitoral é daqui desde quando eu nasci, eu sou marcoense desde quando eu nasci. Eu queria aqui, colega, só complementar o vereador Pedro, o vereador Chico, só fechando a questão aqui da sugestão da iluminação do cemitério, que Vossas Excelências disseram que seria um ponto interessante, uma marca para ficar do prefeito, né? E só lembrando que a rede de energia passa por cima do mesmo. Então, o custo menor ainda. O nosso colega vereador Gesualdo está abandonando o plenário aqui, não sei se... Não, pois volte, que eu quero... Pois eu quero fazer um convite a Vossa Excelência, vereador. Você que disse que é igual aos demais. Oxe, bora sentar, vereador. Que é isso? Eu quero lhe convidar, viu? Então, eu queria dizer aqui, vereador Mastrange, só complementando, que Vossa Excelência adjetivou a administração de mentira. E eu quero complementar que, além da mentira, é uma administração de enganação.
Nós temos aqui, desde o início do ano de 2009, a administração prometendo projeto de habitação para esse município. E estamos findando o mandato e até então nada. O que se vê todos os dias, de semana em semana, são reuniões feitas por alguns assessores do prefeito, dizendo que vai sair projeto A, projeto B de casa. E até então nada. Então, além de ser mentirosa essa administração, é enganosa. Então, é tão enganosa que o mesmo projeto que se fala de habitação, se falava de abastecimento de água na zona rural desse município, que foi feita medição, fizeram medição de satélite, enfim, uma série de fatores, viu, senhora presidente? E até então nada. E o que nós vimos aqui de poços perfurados no município, todos nós sabemos, nós vereadores e a população, onde de fato foram perfurados poços tubulares nesse município, que não vale aqui nem citar nomes que toda a população sabe. R$8.000 que ele recebeu no dia 29 de dezembro de 2011 para a reforma e ampliação do mercado. E até então nem satisfação. Quero lhe dizer, esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro é do município e é para ser aplicado. Então, se o papel de Vossa Excelência você acha que é o mesmo que eu faço, pois eu convido para que se possam obrar comigo, para que possamos lá estar cobrando. Como eu disse o vereador Chico, vou cobrar isso, seja o prefeito, possivelmente o Amarelice, que eu defendo o nome, ou seja o Chico, seja o vereador Pedro, eu vou estar sempre cobrando. O nosso papel é esse. Me estranhou, vereador Chico, essa semana eu cobrar da administração a questão do pagamento do servidor público, quando lá fui interpelado pelo próprio prefeito, que disse que eu deveria cobrar só o meu. Posso cobrar o meu e tenho legitimidade hoje para cobrar dos demais servidores. Esse é o meu papel, sempre o fiz, independente de ser vereador ou não. Hoje, como vereador, tenho mais legitimidade para isso. De que forma? Fizeram compromisso para mudar a forma de pagamento dos servidores do município, isso pouco me importa. O que importa é que todos os servidores estejam recebendo seus salários em dias e que todos conjuntamente. Isso vai gerar sempre uma indignação da minha parte quando ver fatos como esse acontecer. Se a administração existe outros problemas e quer desmoralizar a gente no sentido de intimidar, isso não vai intimidar esse vereador, eu vou continuar tendo esse comportamento. Onde na mesma oportunidade disse que eu pudesse denunciar, coisa e tal, e lá eu fiz menções que sempre fiz e sempre farei, quando achar conveniente, achar que tenha fundamento. Então esse é o meu papel. Gostaria só aqui de lembrar, senhora presidente, que li aqui um ofício no qual a administração retirou o projeto de lei de orçamento anual. Por quê? Porque aqui disse que ele tinha sido mandado fora de prazo, já ultrapassado. Está aqui, hoje mandaram agora, que a data limite era 30 de abril, a LDO de 2013 está correto. Quer dizer, o que nós cobramos, vereador Chico, são as coisas dentro do prazo. Como Vossa Excelência disse, que não se cometa erros, como a pessoa citada por Vossa Excelência poderá sofrer penalidades no futuro. Ou não, vereador Valtão? Só lembrar, vereador, que a SLDO continua com aqueles mesmo até 7% da Câmara que deve ser emendado e corrigido. Continua a expressão até, igual está vindo nos anos anteriores. Então, só vocês possam, inclusive, aproveitar e já sugerir a emenda para que se retire esse até que está aí. Pois são detalhes como esse que tem que ser observado e possivelmente retificado. Então, quero aqui dizer que cada colega se possa obrar no sentido de defender o direito do povo, tá entendendo? E que essa administração possa rever os conceitos que ela tem mesmo em relação à questão da enganação, da mentira. Quando eu vejo isso, passa a entender que eles estão subestimando a inteligência do nosso povo, tá entendendo? Atribuindo todo dia não o bom da administração a vereador A ou vereador B. Então mude esse discurso, já chegamos no limite, estamos encerrando o mandato. Como disse o vereador Valterlin, o mau uso dos carros públicos. Aqui, no passado, a gente via para um doente conseguir uma ambulância, vereador Chico, precisava a interferência de um promotor. Hoje eu acho que a ambulância está carregando mais pacientes, não sei se clientes, enfim, eu não sei definir, do que os senhores que são donos de carro alternativo. Está a ambulância aqui com dificuldade para fechar as portas, porque é 10, 12 passageiros. Hoje nós estamos num período pré-eleitoral, está existindo toda essa facilidade. No passado recente, era preciso o Ministério Público intervir para poder se conseguir uma ambulância. Então, por todas essas dificuldades.
Espera aí, vereador. Fica aqui o convite para que Vossa Excelência, fica o convite para que Vossa Excelência me acompanhe a partir da próxima semana para entrarmos com uma representação para sabermos da satisfação do Executivo em relação ao dinheiro que já foi recebido pelo município. Você dá a parte, vereador Francisco. Questão de ordem, me citou? A palavra é dele, eu pedi primeiro, o vereador tem que se calar. O vereador Jazola começou a mentir aqui, dizer que vota desde quando nasceu. Eu não conheço nenhum eleitor ainda recém-nascido. Conhece algum, Dodô? Para começar. Você disse desse jeito, desde quando eu nasci, que eu voto aqui e moro aqui. Não, senhor. Não, desde quando nasceu, já disse essa palavra. Você não está sabendo. E disse que passou 2 anos sem saber se podia votar. Olha, quando você é vereador desinformado, é porque mora na capital, diz que estuda direito. Aqui o vereador tem livre-arbítrio, eu posso dizer, eu posso falar, eu posso escutar o que quiser. Aí você não sabe, né, vereador? E dizer que quem não tem moral com o nosso amigo Pedro da Anitta, é você que não é amigo particular do convívio familiar dele. Agora eu sim posso convidar, ele pode até vir por um convite de um amigo dele, qual nós convivemos há muitos anos juntos. Como é que eu não tenho moral de convidar o meu neguinho? Não, você nós nem lhe quer, o PTB nem lhe quer. Como é que nós vamos? Você não tem voto. Como é que nós lhe quer? Você é muito polêmico. Discursa de um jeito de um dia, do outro jeito, e aí ninguém lhe entende. Eu vou. Moço, partido não vale nada não. Eu duvido que o partido vai te eleger. Não caça voto não, pra tu ver como é que tá pra polaridade. Quem tá bom do PMDB é o Pedro, esse aqui do PSD. E os outros tá só. Devolva a parte, Dodô. Então, para finalizar, senhora presidente, queria aqui pedir só ao povo de Marcos Parente que fique atento a essa questão de toda essa fartura que agora está existindo no município e para que ela não se deixe se iludir e imagine que isso possa ser mais uma enganação que está sendo tentado fazer com os mesmos. Então, era essa minhas palavras. Passa a parte, senhora presidente. Gesaldo é bem citado na sessão, motivo pelo qual não sei, né? Eu só queria colocar aqui uma pequena referência, LDO, né, que veio de 2013. A de 2012, acho que nunca chegou nessa casa, né? Sabendo os colegas, né, que a de 2012, não chegando aqui, pode ser usado a de 2011. Isso é um sinal da organização do município usar o orçamento do ano anterior no atual. Isso se chama-se organização. Usou o orçamento de 2011 para o ano de 2012 todinho. Não precisou da Câmara para aprovar a lei. Hoje ele está mandando aqui de 2013. E hoje ele está usando o de 2011. Hoje ele está usando de 2011 no ano de 2012. Isso chama-se organização municipal. Não é nada do que vocês falam aqui desorganizado, ou gasto disso, ou gasto daquilo. A Câmara, né, de todos os vereadores, queremos aqui desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né, nesse domingo. Que o Senhor Jesus Cristo esteja no controle de todas as famílias, abençoando a nossa rainha do nosso lar, nossa mãe, né. Parabéns a todas as mamães, em nome da minha mãe, Ilza. Então, não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrada a sessão. Próxima sessão, dia 25.